E a base da nossa mensagem é um versículo, então hoje não vai ser uma mensagem expositiva, mas temática. Levítico 19, 32. Agora, eu quero ver qual isso, é esse mesmo. NVI, Levítico 19, 32. Eu vou ler a primeira vez, depois todo mundo vai ler junto, ok? Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam ao seu Deus, eu sou o Senhor. Todo mundo junto. Amém? Que Deus aplique sua palavra no nosso coração. Eu teria na Bíblia muitos exemplos de pessoas idosas, de avós, para poder falar e aprender alguma coisa, porque eu não sou contador de história. A Bíblia, ela conta a história de personagens importantes, como conta a história de Moisés também. Mas eu, como pregador, expositor do Evangelho de Cristo, o que eu preciso fazer é buscar os conteúdos que estão na Palavra de Deus, quer sejam no Velho Testamento, como no Novo Testamento, e fazer deles uma aplicação na nossa própria vida. E eu pensei, então, em um personagem que pudesse ensinar algumas lições para os mais velhos, nos quais eu me enquadro também, né? Eu também faço parte deste grupo seleto, que é o grupo da melhor idade. Alguns insistem em falar terceira idade, mas é a melhor idade, porque é nessa idade que nós já estamos agregando durante toda a nossa caminhada de vida muito conhecimento, né? Muita coisa que a gente aprende, muita coisa que a gente tem. Então, eu procurei, dentre os personagens, e encontrei em Moisés exemplos daquilo que eu gostaria de compartilhar aqui hoje. Aliás, não só que eu gostaria de compartilhar, porque eu nunca vou trazer alguma coisa da minha própria vontade em que não haja a orientação de Deus, em que não haja a mão de Deus, que não haja a unção do Espírito Santo de Deus para nos fazer entender a vontade de Deus, até porque o Evangelho não é particular meu. Eu não sou detentor dos direitos autorais do Evangelho de Cristo e nem tampouco o escritor de mensagens para poder tocar o coração das pessoas, se não for da parte de Deus. Se esse conteúdo não vier, de fato, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos crescer e crescer um pouco mais. Então, quero usar o exemplo deste idoso. Ele morreu com 120 anos. Eu vou viver uns 4 anos a mais do que ele, mas ele morreu com 120 anos. Então, morreu bem idoso. Aqui a gente não tem ninguém nem perto, né? Nós temos algumas pessoas aí até beirando 100 anos, mas nós não temos alguém que tenha tanto tempo. A palavra Moisés está... ela poderia ser traduzida de várias maneiras, até porque ele vivia num contexto que existiam vários idiomas, e a palavra Moisés poderia ser trazida para nós com vários significativos. Mas o que mais se aproxima da perspectiva judaica popular é o significado retirado das águas. E por motivos óbvios, né? A gente conhece a história de Moisés. A história de Moisés é uma história tremenda. Ele é filho de Arão e Jequebede, da tribo de Levi, um homem que foi abençoado de uma maneira sobrenatural. Ele é irmão mais velho de Arão e a sua irmã também chamava-se Miriam. Chamava-se porque todo mundo aqui já partiu, né? Já está todo mundo lá no céu esperando a gente. Um dia nós vamos nos encontrar com essa turma. Moisés, ele nasce num tempo bastante complexo. Um tempo em que o reino do faraó está meio que balançado, o faraó está assustado com o crescimento do número de judeus, de israelitas no seu reino,
e ele então dá uma ordem dizendo às parteiras, olha, a partir de hoje, todo menino macho ele não pode sobreviver, ele tem que ser morto. E é exatamente neste tempo que Moisés nasce, né? Êxodo capítulo 2, versículo 2, diz que uma mulher, Joquebede, concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Então a mãe de Moisés teve o bebê, e a parteira não teve coragem de matar, graças a Deus, né? Aliás, a maioria das parteiras eram israelitas, e elas não cumpriam muito a ordem do faraó, não. Depois de esconder por 3 meses, a mãe de Moisés percebeu que não ia conseguir mantê-lo escondido por muito tempo, e orou a Deus. Aí é um grande exemplo para nós, quando nós estamos numa situação difícil, o que nós precisamos fazer é orar a Deus, e receber uma orientação da parte de Deus. Ela pegou aquele bebê, colocou aquele bebê numa cesta, e colocou no rio para que descesse rio abaixo, a fim de que Deus pudesse manifestar o seu poder e preservar a vida daquele menino. Tem que ter muita fé. Imagina você ganhar um bebezinho, botar ele dentro de aqui não é cesta de junco, não, aqui é tapaué, colocar dentro de um tapaué grandão, né? Botar dentro de um tapaué grandão e botar no rio para descer. Alguém aqui teria coragem de fazer isso? Só se fosse sob a inspiração de Deus. Hein? Sai para lá, bichão. Só sob a orientação de Deus. Essa mulher tinha a orientação de Deus mesmo. Ela fez isso, e no versículo 9 nós vemos que a filha do faraó, né, versículo 8, 9, a filha do faraó encontra aquele cestinho, pega aquela criança e leva. Agora, olha como Deus é tremendo. Ela pegou o bebê, levou o bebê, e aí pediu que as suas servas conseguissem uma ama para poder cuidar do bebê. Quem é a mulher que vai cuidar do bebê? A própria mãe. Você viu como Deus honrou aquela mulher? O menino ficou com a mãe até uma certa idade. Depois que ele já estava um pouco crescidinho, a filha de Faraó pegou de volta o bebê, e ele acabou de ser criado dentro do reino, dentro dos palácios de Faraó. Ele foi então adotado e criado como um príncipe. Ele era como se fosse o neto de Faraó, filho da filha de Faraó. Alguns teólogos vão dizer que ela era irmã de Faraó, mas se você procurar no original, e eu tive curiosidade, até porque eu mesmo tinha essa dúvida, né? Mas ela era de fato a filha de Faraó. E aí então aquele menino, ele cresceu, ele ficou ali, e durante toda a sua juventude, até por volta dos 40 anos de idade, ele teve a melhor educação que alguém poderia ter. Com 40 anos, obviamente, ele conhecia a sua história. Sua mãe verdadeira foi sua ama, né? Então, ela contou a história para ele, deve ter contado, deve ter sido muita alegria no dia que contou e tudo. Não acho que ela fez isso imediatamente, mas no momento apropriado. E aí, um dia, então, ele decide sair para ver os seus conterrâneos. Foi quando aconteceu aquela briga, e uma briga terrível na qual ele acabou matando uma pessoa, para poder defender um dos seus conterrâneos, um israelita. E foi um próprio israelita que denunciou. E por causa disso ele teve que fugir, porque pela lei ele seria preso, ele seria morto, e isso traria muito constrangimento, inclusive para o faraó e para sua filha. E ele foge. 40 anos, então, a primeira fase de sua vida, como um grande príncipe, com tudo que tinha direito. E aí, então, ele foge, ele vai para o deserto, e no deserto, então, na região montanhosa de Midian, que fica no leste do Golfo de Acaba, ele se casa com uma mulher chamada Zípora, e com ela tem 2 filhos, Gerson e Eliezer. 40 anos depois, quer dizer, os primeiros 40 no palácio,
Segunda etapa, 40 anos como pastor. Ele já está com 80 anos. É um velhinho. Quem tem mais de 80 anos aqui? Levante a mão. Então, são poucos, está vendo? Zezé está ali também, né, Zezé? Deus te abençoe. Com 80 anos, esse homem é chamado por Deus. Com 80 anos, ele é desafiado por Deus. E ele estava ali no Monte Horebe, ali próximo do Monte Horebe, quando ele vê uma sarça pegando fogo. Uma sarça é um monte de capim seco, aquele capim que se pegar fogo, ele faz assim, e acaba. Mas aquela sarça era diferente. Moisés ia aquela sarça queimar, e aquela sarça não parava de queimar, ela continua queimando, ele se aproximou. Foi quando Deus falou com ele, a gente conhece a história. Deus disse para ele, olha, eu quero que você vá para poder resgatar o seu povo, que é o meu povo, o nosso povo, das mãos do faraó, porque o clamor deste povo tem subido até mim. Moisés dá uma de teimoso ali, mas acaba decidindo obedecer a Deus. E ele volta para o palácio depois de 40 anos. Agora com uma missão da parte de Deus. Primeiro colocou a vida em jogo. O velhinho, acho que ele pensou assim, bom, já não tenho muito a perder, já estou com 80 mesmo, né? Então eu vou nessa. Mas ele houve muita insistência para que ele pudesse ir. E ele foi. E a gente conhece a história, a gente sabe dos milagres, né, daqueles milagres que aconteceram, que antecederam a saída do seu povo. A gente sabe do Passache, que é a Páscoa judaica, que é estabelecida ali, quando eles saem para o deserto, e aí daqui a pouquinho o faraó se arrependeu de ter deixado eles sair, foi atrás para poder destruí-los, e ele está agora diante do mar, um mar gigantesco diante de si, e atrás soldados loucos de vontade de poder matar todo mundo. E aí aquele milagre que todos nós conhecemos, né? Ele abriu o mar vermelho. Quer dizer, na realidade, quem abriu foi Deus. Mas Moisés foi o instrumento de Deus, com a sua vara, ele abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou, e quando o israelita, o povo de Faraó percebeu que eles entraram, falou, eu vou nessa também, está aberto o mar. Só que eles se deram mal. Quando chegaram no meio, o mar se fechou e todo mundo perdeu a vida. E Moisés, então, começa a sua caminhada com 80, e aí vem os próximos 40 anos da vida dele. Mais 40, para atravessar um deserto que ele poderia atravessar em 40 dias. Ele levou 40 anos. 40 anos conduzindo aquele povo no deserto, até que ele cumpriu a sua missão de levar aquele povo aos limites de Canaã, que era a terra prometida, por onde o povo de Israel ia entrar e fazer as suas conquistas e chegar, inclusive, onde está nos dias de hoje. Deus é fiel. Um velhinho de 120 anos cumprindo uma missão delegada da parte de Deus. E eu quero aprender algumas lições, eu não vou me delongar muito, mas são pelo menos 5 lições que eu quero aprender com a vida de Moisés, para que nós possamos aplicar na nossa vida. Atenção você que é vovô, você que é um pouquinho mais velho, que já passou de 50, eu costumo dizer que na vida é assim, você sobe a ladeira até os 50. 50 é o platô. Você fica alguns aninhos ali, aí você começa a descer a ladeira. Né? Então, se você já chegou no platô, ou se você não chegou ainda, com toda certeza você vai chegar. Hoje você é novinho, mas amanhã você chega lá, viu, Gabriel? Um dia você vai estar lá em cima também. Um dia você vai chegar, viu, Levi? Com a graça de Deus, cada um de nós aqui vamos chegar e ser velhinhos. Então, as lições que eu vou compartilhar aqui, elas servem para todos nós, aqueles que já chegaram, como nós, aqueles que estão no caminho, subindo, os que estão no platô, começando a se preparar para a descida, e os que estão caminhando para baixo.
Para todos nós essas lições servem. E eu quero então compartilhar essas lições que eu aprendo com a vida de Moisés. A primeira lição que eu aprendo com a vida de Moisés é que a vida de Moisés estava nos planos de Deus. Você crê que mesmo antes de Moisés nascer, Deus já tinha planos para ele, sim ou não? Isso é bíblico, irmãos. Por que Deus preservou a vida de Moisés? Muitos meninos homens morreram naquela época. Por que Deus preservou a vida de Moisés? Através daquela situação sobrenatural que nós já comentamos aqui, né? Do cestinho da Tupperware descendo o rio, e da filha do faraó encontrando. Por quê? Porque Deus tinha planos para a vida de Moisés. Moisés estava nos planos de Deus. Olha para mim aqui, ó. Deus tem planos na sua vida. Isso parece chavão religioso, a gente já ouviu isso tantas vezes, mas Deus tem plano nas nossas vidas. Deus, Ele tem coisas preparadas para nós, independente de quantos anos você tenha. De repente você fala, pastor, eu já estou com mais de 80, o que Deus pode querer com um velho como eu? Ué, Moisés, ele começou o cumprimento de sua missão com mais de 80. Ele já tinha pelo menos 80 completo, ele já tinha. Porque Deus tinha um plano para ele, e às vezes os planos de Deus para a nossa vida, eles estão definidos desde toda a eternidade, e nós não conseguimos enxergar, porque nós às vezes somos teimosos, como Moisés. Moisés foi teimoso com Deus, e a gente vê isso lá no começo, as desculpas que Moisés dá para Deus, né? Cada uma pior que a outra. Ele diz, Senhor, não dá para eu sou gago, eu não sei falar, eu tenho dificuldade. Se eles perguntar quem me mandou, manda outro no meu lugar. Às vezes nós somos exatamente como Moisés. Deus tem planos para a nossa vida, e nós não queremos assumir. E ainda eu vou fazer um menos que Moisés era uma pessoa idosa. Tem gente nova que é do mesmo jeito. Deus tem planos, mas não assume. Deus tem planos para a vida de cada um de nós. Deus tem plano na vida dessas crianças. Deus tem planos na vida do Ravi. Na hora certa, Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na vida dele. Na vida dos mais novos, na vida dos mais antigos também. Claro que alguns, de repente, já estão como Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Pode ser que alguns estejam vivendo assim, mas com toda certeza Deus tem projetos para a nossa vida. Olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Não frustre o projeto de Deus na sua vida. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus te abençoar. Deixa Deus abençoar outras pessoas através da sua vida. Se Moisés tivesse escapulido daquela responsabilidade, claro que Deus teria levantado outro. Mas quem teria perdido seria Moisés. Você vê que Moisés é tão importante na história da religião, que ele é respeitado nas três das maiores religiões que existem no mundo. Nós, os muçulmanos e os judeus. Ele é respeitado. Os seus escritos funcionam nessas três correntes religiosas, e outras tantas também, muitas vezes ele é citado. Mas ele cumpriu o seu papel. Você precisa também entender que você está nos planos de Deus. E por conta disso, você precisa cumprir o seu papel. Segunda coisa que eu vejo aqui. Deus tinha planos para Moisés, mas não deixou que ele crescesse de qualquer maneira, não. Deus cuidou e preparou Moisés no decorrer da vida para que ele pudesse fazer parte dos seus planos. Olha o cuidado de Deus. Primeiro, preservando a vida de Moisés. Segundo, fazendo com que Moisés fosse encontrado pela filha do faraó. Ele podia ter sido encontrado por um dos jacarés no Nilo. No Nilo, naqueles rios, tinha muito jacaré.
Mas não foi o jacaré que encontrou ele. Podia ter sido encontrado por uma outra mulher que, de repente, não fosse tão influente quanto a filha do faraó, mas ele foi direto para os braços da filha do faraó, a segunda pessoa mais importante no reino de Faraó. Deus guardando a vida dele. E aí Deus começa a preparar Moisés. Irmãos, Moisés teve a melhor educação que poderia ter naquele tempo. Ele não teve uma Glória, uma Eliane como professora, mas teve outras tão boas ou até melhor do que elas. Os melhores professores, o melhor cuidado. Ele era o príncipe, ele era o neto do faraó. Quem era doido de não fazer o melhor por ele? Mas não por causa de faraó, por causa de Deus. Era Deus que estava preparando aquele homem. Depois de ficar 40 anos no reino, ele foi para o deserto. Deus deixou de cuidar dele? Deus deixou de prepará-lo? Não. É porque agora ele tinha que aprender outras lições. Lições que ele aprendeu na adversidade. Deixa eu dizer um negócio para você. Às vezes a gente reclama dos momentos de adversidade, mas a gente aprende muito na adversidade. Quando você está sofrendo, você aprende. Quando você está angustiado, você aprende. Quando você está vivendo uma situação de dificuldade, seja ela qual for, em qual área for, você aprende. Claro que a gente tem que buscar os recursos que nos são disponibilizados, mas você aprende, nós aprendemos e crescemos. Todo mundo que passa por uma experiência difícil na vida cresce, a não ser que queira seguir o caminho errado, porque para todo caminho tem a direção oposta. Qualquer caminho que você imaginar, tem sempre a direção oposta. E a direção oposta, nisso que nós estamos falando, não é bom para ninguém, não. Direção oposta, como diria o bom baiano, é barril. Direção oposta traz dificuldades. Mas quando você está na direção certa, mesmo vivendo em situações, em momentos de dificuldade, Deus está contigo. Você acha que os 40 anos de Moisés no deserto foram de molezinha? O que você acha? Foi não. O camarada que estava acostumado a viver no reino, ter tudo na mão, ter um monte de servo, ele agora tinha que, ralar bastante. Tinha que cuidar de ovelha, tinha que pegar lobo na unha, tinha que brigar com cascavel no deserto, tinha que conviver com as dificuldades do clima do deserto. Você sabe como é clima do deserto? Quando a gente pensa em deserto, a primeira coisa que a gente pensa é calor, né? E é de fato, o deserto é muito quente durante o dia, mas à noite é exatamente o contrário, ele é congelante. E Moisés conviveu com isso, e não foi, eu não estou me referindo à segunda etapa dele no deserto, não, a primeira, momento do aprendizado. E Deus ensinou a ele como lidar com aquelas situações. Por quê? Porque Deus sabia, primeiro, que ele precisava aprender muito sobre liderança, o que ele aprendeu lá com o faraó, e que tinha que aprender muito sobre o deserto, porque ele ia viver mais 40 anos no deserto. Deus está te preparando para que você cumpra a sua missão. Amém? Nós precisamos acreditar nisso. Mesmo que nós não saibamos ainda como... Eu acho que Moisés, quando estava no deserto, mesmo quando estava com o faraó, ele nem imaginava o que tinha pela frente. Você acha que Moisés imaginou que um dia ia chegar diante do faraó, que já não era mais o pai dele, já era outro, ia chegar diante do faraó e ia dizer assim, Deus mandou falar para o seu o seguinte, deixa meu povo ir. Você acha que ele acreditaria num negócio desse? Se alguém dissesse para ele, Moisés, um dia, ele ia olhar para a cara do cara e ia falar, você é maluco, rapaz? Você bebeu o que hoje de manhã? Não foi café não, né? Foi alguma outra coisa para poder pensar no negócio desse. Assim é conosco. Irmãos, você acha que há 40 anos atrás, eu imaginei que um dia eu estaria no púlpito de uma igreja
pregando o evangelho para vocês aqui? Nem em sonho. Nem nos melhores dos meus sonhos. Depois que eu me converti, a minha oração é que um dia eu pudesse ocupar um púlpito. Mas nem nos melhores dos meus sonhos eu imaginei que um dia estaria aqui diante de pessoas tão queridas como vocês. Estaria fazendo as ações que eu faço por essa Bahia afora aí, que agora ampliou um pouquinho a nossa pegada, a nossa jornada, por esse Brasil afora também. Nunca imaginei. Mas quando Deus tem plano na nossa vida, e eu quero afirmar para você que Deus tem plano na sua vida, Ele vai cuidar de você, Ele vai preparar você, Ele vai dar todo o suporte que você precisa, a fim de que você cumpra o plano dele, de Deus, para a sua vida. Agora, você precisa descobrir quais são os caminhos de Deus. Terceira coisa, Moisés, ele tem uma coisa interessante. A missão dele não começou depois que ele descobriu. Na realidade, a missão dele começou quando ele nasceu. Antes dele nascer, né? Porque Deus já sabia quais eram os planos que tinha para ele. Agora, a missão dele se intensificou quando? Quando ele tinha 80 anos. Ali ele descobriu qual era de fato, foi ali que ele abriu o envelope misterioso para saber qual era a missão. 80 anos. Então Moisés descobre qual é a sua missão, a sua vida se intensifica depois da velhice. Isso é importante para nós. De repente você está vivendo uma vida cristã há 20 anos, há 10 anos, há 30, 40, 50 anos, e ainda não caiu de cabeça na sua missão. A sua missão um dia vai se intensificar. Estou vendo o Cláudio ali. O Cláudio está começando a intensificar as missões de Deus na vida dele. Porque ele decidiu obedecer o chamado de Deus. Vai ser fácil? Vai não. Eu conheci, quem conhece o pastor Josevaldo Guimarães, lá de Teixeira de Freitas? O pastor Josevaldo é um amigo muito querido. Eu conheci o Josevaldo, ele era gerente de banco. Era gerente da minha agência bancária, inclusive, lá em Teixeira de Freitas. E me ajudou em alguns momentos de dificuldade, inclusive, né? O Josevaldo, quando foi chamado por Deus, ele era gerente, ganhava bem. O gerente de banco deve ganhar aí, no mínimo, uns 7 salários, 8 salários mínimos, eu imagino, né? Com algumas vantagens por aí, daí para frente. Mas quando ele ouviu, e primeiro para se converter, a história do Josevaldo é um testemunho muito poderoso. Uma hora dessa eu vou trazer ele aqui. Ele só se dobrou para Deus depois que ele perdeu 3 filhos. Ele teve que perder 3 filhos. Quando ele perdeu a terceira filha, Beatriz, ele falou, não, Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A partir dali ele começou a viver com Deus. Hoje tem 2 filhos, o Davi e a outra Bia, a outra Beatriz. Quando Deus chamou, Cláudio, ele deixou tudo. Ele deixou o trabalho. Ele pegou um pouco de dinheiro que tinha e foi para o Seminário do Sul. Seminário do Sul é lá no Rio de Janeiro. Ele foi morar no Seminário do Sul. Na época, seminarista era interno. Ele e a mulher, eles não tinham filhos ainda, foram morar. Aliás, a Bia nasceu, ele estava lá, a segunda Bia. Eles foram morar lá. Para você ter uma ideia, a situação na época era dramática. Sabe como é que chamava o alojamento onde ficavam os seminaristas? Era chamado senzala. Era uma situação difícil. Eu mesmo fui lá levar cesta básica para ele. O Josevaldo deixou de ser gerente de banco para obedecer à voz de Deus, para ser a pessoa que tirava xerox lá no seminário, para poder ajudar a pagar a faculdade dele e a sustentar a família. Quando Deus tem uma missão na nossa vida, a gente pode viver situações difíceis, mas Deus é fiel para nos dar a vitória. Josevaldo hoje é pastor da igreja Jardinópolis, lá em Teixeira de Freitas, uma bênção de Deus, meu amigão ele. A gente caminha junto aí num monte de coisa.
E ele foi preparado por Deus, ele foi preparado por Deus na gerência do banco, foi preparado por Deus na adversidade. Viveu momentos muito difíceis. Você tem que estar preparado para isso também. Deus tem um plano para você, de repente você vai ter que encarar adversidades. Mas tenha fé, porque Deus está contigo. A sua missão começou quando você nasceu, e ela se intensifica no decorrer da sua vida. Quarta questão. Moisés era um figuraço. Quando Deus desafia ele, ele começa a dar dar desculpa para não ir. Quando ele é confrontado por Deus, ele acha um monte de defeito nele mesmo para poder não ir. Mas sabe o que aconteceu? Deus não desistiu de Moisés. Deixa eu dizer um negócio para você. Vai se esconder de Deus até quando? Vai se esconder de Deus até quando? Ou você acha que você consegue fugir de Deus? Pergunta para Jonas se ele conseguiu fugir de Deus. Veja se Moisés conseguiu se esquivar de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. E neste plano que Ele tem para a sua vida, Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar todos os recursos para que você possa executá-lo. E Deus não vai desistir de você. Conhece aquela música? Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Deus não desiste de você. Moisés insistiu a primeira vez, insistiu a segunda, insistiu a terceira, até que Deus ficou meio danadinho com ele. Danadinho não, Deus ficou meio bravo com ele, falou: meu filho, é o seguinte, leva o seu irmão contigo, mas vai embora. É para ir e ponto final, não se discute mais isso. Aí ele foi. É o que eu sempre digo, manda quem pode. Você vai esperar o quê? Deus dar uma sacudida, te pegar pelo colarinho e sacudir você? Nós somos crentes, irmãos. Nós vamos aprender daqui 2 semanas a diferença entre ser crente, cristão e discípulo. Nós somos crentes, somos cristãos, mas precisamos ser discípulos. Nem todo crente é cristão, sabia disso? Nem todo cristão é discípulo. Mas o que Deus espera de nós é que sejamos discípulos. Moisés foi discípulo aqui. Mesmo na sua velhice, com os cabelos brancos. É o que a gente lê lá em Isaías 46:4. Coloca aí. Vamos ler junto aqui, só para a gente entender. Vamos lá. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei, eu os sustentarei e os salvarei. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é para nós, os mais velhos. Mas também para os mais novos, também para as meninas, para os meninos mais novos. Para aqueles que estão chegando agora, aqueles que já têm 50 anos de evangelho. É o que Deus tem para nós. Mesmo na velhice, quando os cabelos estiverem branquinhos, igual da Dete, igual da irmã Gildete, quando estiverem branquinhos, Deus é aquele que nos sustenta, irmã. Deus é aquele que nos levanta, nos leva, nos sustenta e nos salva. Glória a Deus! Nesse dia que nós comemoramos o Dia dos Avós, eu quero até fazer um esclarecimento, dia 26, é o Dia dos Avós, é uma festa do calendário católico. Mas nós não festejamos aqui a questão religiosa relacionada ao Dia dos Avós. Nós celebramos aqui a vida dos velhinhos da nossa igreja que nós tanto amamos. Que nós tanto amamos. Então, a festa religiosa não tem nada a ver conosco, né? Mas a gente utiliza o dia para poder celebrar a vida dos velhinhos. Então, em primeiro lugar,
Nossa vida está nos planos de Deus. Olha para a pessoa do lado aí, olha bem para ela. Olha para ela. Agora diz assim, a tua vida está nas mãos de Deus. Deus tem planos para a sua vida, diz isso para ela. Deus tem planos para a sua vida. Ele está cuidando de tudo. Ele está preparando toda a nossa trajetória de vida, Deus nos preparou. Eu hoje olho para a minha vida, para a minha história, e vejo como Deus foi bondoso comigo. Primeiro que preservou a minha vida. Esses dias eu estava lembrando quantas vezes eu enganei a morte. E não foram poucas não, viu? Foram muitas. Foram muitas vezes que eu enganei morte. De faca, de tiro, de perseguição, até de tentativa de suicídio, de overdose. Quantas vezes? Só que depois eu paro e penso, não, eu não enganei a morte nenhuma vez, não. Deus preservou a minha vida. Porque tinha uma missão para mim. Eu vou cumprindo a minha missão, até o dia que Deus desejar. Nós precisamos entender que a nossa missão, para que nós possamos cumprir, Deus está nos guardando e nos preparando. E a nossa missão começa, pode ser que esteja começando hoje. Eu fui gestor de missionários durante muito tempo. E às vezes a gente ia pregar em igrejas, e na hora de apresentar, de fazer um apelo missionário, vinham aquelas pessoas chorando para frente, dizendo, eu quero entrar para o campo missionário, eu quero ser missionário. E quantos foram, né, Rai? Quantos sob os nossos cuidados, meu e da Rai, da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, da Convenção Batista Mineira, quantos foram aos campos? Alguns deles são missionários. Pessoas que saíram, por exemplo, das drogas, eu conheço uma meia dúzia aí ou mais. Pessoas que foram alcançadas no lixo da Cracolândia. Vocês já viram a Cracolândia na televisão de São Paulo, né? Pessoas que foram retiradas dali, hoje são pastores. Alguns são advogados, outros são psicólogos. Porque Deus é fiel. E Deus vai usando a vida dessas pessoas. Então, se Deus usou a nossa vida, guardou a nossa vida, Ele está usando, Ele também quer usar a tua, Ele está guardando sua vida. De repente você fala assim, pastor, você enganou a morte um monte de vezes, ela nunca chegou nem perto de mim. Você que está dizendo, quem pode te garantir isso? Quem pode te garantir, por exemplo, que Deus não atrasou 10 segundos num percurso de carro para que você não se acidentasse? Quem pode te garantir, Davino, que lá no meio da roça, em algum momento, uma cascavel não passou pertinho de você e você nem percebeu que ela estava ali e Deus segurou a cobra para que não te picasse, para que você não morresse? Quem pode te garantir que em algum momento da sua história, alguma pessoa maquinando mal contra a sua vida foi atrapalhado no último momento, antes de tentar te roubar, ou te assassinar, ou fazer qualquer coisa contra você? Porque uma coisa são as bênçãos que a gente enxerga que Deus fez. Outra coisa são as coisas que a gente sequer imagina que Ele já fez. Quando eu falo que eu enganei a morte várias vezes, que eu saiba, e muitas e muitas e muitas outras vezes que eu não fazia nem ideia. Uma vez encontrei um policial na minha vida, na minha caminhada, e esse policial me ouviu pregar lá de Salvador, e depois ele veio falar comigo, falou, meu irmão, você não me conhece não, eu sou policial, mas eu lhe conheço muito bem, porque eu lhe procurei para te matar várias vezes aqui dentro de Salvador. O cara falou isso para mim. Eu olhei para a cara dele e falei, tá bom. E eu sabia que era aqueles caras que vive com coceira, né? Coçando o ouvido o tempo todo, sabe como é? Aqueles caras que vivem com coceira. Isso acontece, porque Deus nos preserva, Deus nos guarda. E Ele não vai desistir. Irmão, você pode desistir de Deus. Isso pode acontecer. Mas Deus nunca vai desistir de você. Nunca. Nunca. O desejo de Deus, se é que a gente pode usar essa figura, né? Que é um antropopatismo, a gente não consegue entender os sentimentos de Deus, mas só para a gente entender, o antropopatismo é pegar um sentimento humano e atribuir a Deus. Só para a gente entender,
O sentimento de Deus é de que nós possamos nos dobrar a Ele. E Ele nunca vai desistir de nós. Agora, a gente pode desistir de Deus. Agora, se você desistir de Deus, aí você está enquadrado na lei da causa e efeito espiritual. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem planta, certamente colherá. Está enquadrado. Horrenda coisa, diz a palavra de Deus, é cair nas mãos de um Deus vivo. E terminando, Moisés, depois de todo esse desdobramento, ele decide seguir adiante. E ele foi. Primeira etapa foi até o faraó. Segunda etapa, diante daquele povo, 40 anos no deserto. E no final de 40 anos, ele olha para frente e ele vê Canaã. Ele não entrou, por causa de um vacilo. Ele não entrou. Ah, mas Deus é muito cruel, por causa de um vacilo não deixou ele entrar? Ele não entrou em Canaã, mas no céu ele está para a glória de Deus. Deus o tomou para si. Depois de tudo aquilo que ele viveu, ele alcançou sua missão. Deixa eu falar um negócio para você, vovô, vovó. Você também, menino, menina, vou falar um negócio para você. Você que é mais novo, você que é novo convertido, você que se batizou agora, você que vai se batizar agora, viu, Zé? Deixa eu falar um negócio para você. Deus tem uma missão para você. E o que Ele deseja é que você complete a sua missão. Não importa quantos anos você tem. Não importa se você tem nível superior, se você é semi-analfabeto, se você só tem o primeiro grau, se você não tem habilidade de falar, se você não sabe nem orar, seja qual for a situação, Deus tem uma missão para você. Eu sei disso porque dentro do corpo de Cristo, todos nós somos ministros. Todos nós somos missionários. Hoje, na sala de novos crentes, eu falei sobre isso, a grande comissão. O que é a grande comissão? É uma missão que é dada para quem? Para todos. Co-participando, todo mundo junto, missão, comissão, para todo mundo. Você faz parte desse desafio. Deus deseja que você cumpra a sua missão. E neste dia que nós celebramos os cabelos brancos da melhor idade desta igreja, e de você que está em casa também, eu quero desafiar você, mesmo com a sua idade, se Deus desafiar, vai em frente. Olha a Glorinha ali, ó. Glorinha já tem cabelo branco, tem 2 anos que eu desafiei a Glorinha. Não foi, Glorinha? 2 anos. E ela está firme aí para a glória de Deus. Tem outros que são desafiados, nem se abala. Agora não sou eu que vou desafiar ninguém, não, é com você e Deus. Eu cumpro o meu papel de porta-voz. Glorinha, vamos fazer isso? É de Deus, ela orou, é de Deus mesmo, vamos, e está aí, está firme. Outros também, em vários ministérios. Mas tem muita gente que precisa descobrir sua missão. Qual é a sua missão? O que Deus quer que você faça? Para onde Deus quer que você vá? De que maneira você precisa ir? Feche os seus olhos agora. Uma autorreflexão, olha para dentro de si. Você tem consciência que Deus tem uma missão para você? Tem consciência que Deus está cuidando de você, te preparando para essa missão? Você tem consciência que não importa a idade, nem o seu conhecimento, nem sua cultura, que não importa nada disso, para que você cumpra a sua missão? Você tem conhecimento, você tem entendimento que Deus não vai desistir de você? Assim sendo, o desafio é o seguinte: assuma sua missão. Pastor, qual é a minha missão? Eu não sei, é com você e Deus.
Pergunta para ele, ele vai te falar com certeza. Assuma a sua missão. Deus quer encher tua vida de paz. E quer encher o mundo de paz através da tua vida. Mas depende de você. Está pronto para isso? Fala com Deus aí onde você está.